Hebreus 10, 12. Está escrito assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, ou seja, embaixo dos seus pés. Porque com uma só oblação, com um só sacrifício, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém? Podeis assentar, irmãos. Olha a declaração do Espírito de Deus, Ele diz: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Veja que ele fala de pecados e de iniquidade. Veja o que de fato a Bíblia está falando para nós. O escritor aos Hebreus está falando da morte de Jesus. Ele está se referindo à morte do Senhor como um acontecimento único na história da criação. Ele diz que aquele feito, aquela obra no Calvário, na cruz, aquela morte com aquele sangue derramado, seria um fator decisivo para todo sempre, para apagar da mente de Deus todos os pecados das pessoas que acreditariam que Jesus é o Salvador e Senhor, de forma que, uma vez que a pessoa creia na palavra que Deus falou e pratique a palavra que Deus falou, vai acontecer isso aqui, que Deus jamais se lembrará de seus pecados e de suas iniquidades. Talvez você não entendeu ainda. Há um dia marcado, registrado na Bíblia como o grande dia, em Apocalipse 21 e 22. O grande dia do trono branco será o grande dia da revelação de todos os pecados, de todos os seres humanos. Serão expostos ali, publicamente, todos os pecados falados, todos os pecados feitos, todos os pecados pensados, todas as intenções da mente e do coração serão expostas para todos verem. Tudo o que foi oculto, tudo que a pessoa fez em oculto aqui na terra, um dia será exposto, será colocado, será publicado para todos verem as imundícies, as imoralidades, as pouca vergonha que as pessoas fizeram ali, aqui na terra, estarão reservados para serem publicados naquele dia que não tem hora para acabar. Tem dia e hora para começar talvez, mas dia e hora para terminar não tem. O grande dia do trono branco, um dia sem igual, o dia da vergonha dos que rejeitaram o sangue de Jesus. É por isso que você deve se alegrar, porque Deus está prometendo algo para você aqui na palavra. Ele está dizendo: jamais vou publicar vossos pecados, jamais vou expor as vossas vergonhas. Se vocês estiverem debaixo do sangue, se vocês estiverem praticando a minha palavra, se vocês estiverem me seguindo, se vocês estiverem lutando pela vossa salvação, jamais me lembrarei dos vossos pecados e das vossas iniquidades, e jamais publicarei os vossos pecados para que os outros vejam. Eu os esquecerei e ninguém os poderá vê-los.
O dia da vergonha está se aproximando. E muita gente não sabe disso e não vai saber, porque tem muita gente que sabe e não tem coragem de falar. Há poucas vergonhas que as pessoas fazem por aí, estão registradas e anotadas para um dia serem reveladas publicamente, para todos aqueles que estiverem naquela Assembleia Mundial verem, um por um, serão expostos os pecados das pessoas, os adultérios, as prostituições, as fornicações, as coisas proibidas que você sabe que não pode ver, às vezes você vê. Tudo que é errado, tudo que é condenável, tudo que é condenado por Deus, tudo que prejudica o próximo, as mentiras, as calúnias, as fofocas, tudo serão expostas. Somente não serão expostas essas coisas das pessoas que tiverem debaixo do sangue de Jesus. É por isso que você deve perseverar. Você não deve vir na igreja porque você não tem nada para fazer em casa. Eu vou na igreja porque eu não tenho nada para fazer em casa. Eu vou na igreja hoje orar, vou ver a mensagem porque eu não tenho nada para fazer. Não, você deve vir orar. Você deve permanecer na palavra quando estiver fora da igreja. E você deve perseverar em seguir a Jesus quando você estiver vivo ainda na terra. Porque um dia será exposto, publicado, todas as vergonhas de todos aqueles que desprezaram o sangue de Jesus. Sabe? A Bíblia diz, você lembra, irmão, aquele cântico da Bíblia, aquele cântico da harpa, do 291, quem lembra ele? Lá diz, uma rude cruz se levantou, se erigiu, e dela um dia surgiu um emblema de vergonha e dor. A vergonha de Jesus foi exposta para que eu e você não passasse por isso. Mas tem muita gente que quer passar por isso. Então vai, meu filho, vai de cabeça, seja rebelde à palavra de Deus, não dá crédito à pregação do evangelho, vem na igreja, faz de conta que ouviu, não ouviu, pode ir, só que vai chegar um dia na tua vida em que você será envergonhado publicamente. Você será envergonhado, você será envergonhada, eu serei envergonhado publicamente se eu não estiver debaixo da palavra de Jesus, oh glória. Mas eu tenho uma notícia para você poderosa nessa noite, aleluia. Os que estão debaixo do sangue de Jesus e que estão santificados e que estão buscando a santificação, aleluia, serão dias de honra, serão dias de glória, serão dias em que Deus vai honrar você, vai te chamar pelo nome, vai te dar honrarias e nas tuas vergonhas não irão aparecer. Mas aqueles que não estiverem levando a coisa séria serão envergonhados eternamente. E você diz, pastor, isso é um blefe. Não é. Esse dia está se aproximando. Hoje temos pessoas que já não estão entre nós e já estão no mundo dos mortos. E tudo que elas fizeram estão registrados. E tudo vai ser exposto, tudo vai ser publicado, publicamente. Serão envergonhadas, passarão a maior vergonha de todas. Eles não têm noção do que vai acontecer, eles não têm noção do que vai ser. É por isso que você deve, mesmo com suas fraquezas, mesmo com as suas faltas, mesmo com seus pecados, você deve vir na casa de Deus e pedir pela sua vida, pedir misericórdia. Você deve vir na casa do Senhor e pedir pela sua vida misericórdia, porque você e eu somos falhos, você é pecador, eu sou pecador, mas a gente quer consertar, a gente quer entender, a gente quer consertar, a gente quer fazer a vontade de Deus, porque a gente não quer ser envergonhado naquele grande dia do trono branco, do juízo, da conscientização, da sentença final. A gente não quer passar por aquilo, e
Para isso Jesus morreu por nós, para que a gente não seja envergonhado eternamente. Ele diz: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Quem são esses? Os que são santificados pelo sangue de Jesus. Versículo 14, Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação, porque com uma só oferta, porque com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os santificados. Se separe do mundo, tenha uma vida separada para Deus. Não é para o irmão, não é para a irmã, não é para o vizinho, não é para o pastor. A sua vida é separada para Deus. Para quê? Para Deus honrar você. Uma coisa difícil, eu já falei aqui algumas vezes, uma das coisas mais difíceis que tem na nossa vida é esquecer a maldade que alguém nos fez. Você pode até perdoar a pessoa te fez mal, falou mal de você, te fez uma humilhação pública, te fez um dano. Olha, você até perdoa, mas esquecer aquele fato, aquele acontecido, esquecer aquele acontecimento, aquela vergonha, aquela humilhação, você não esquece. E olha o que Deus está prometendo para nós. Sabe aqueles pecados ocultos, aquelas coisas terríveis que você comete? Deus está dizendo: vou me esquecer deles. Sabe aqueles pecados que eu falo, que eu cometo, que eu pratico, aquelas coisas terríveis? Deus está dizendo: vou me esquecer deles. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Aqui existe um porém, existe o pecado e a iniquidade. O pecado é aquele que é natural da carne. Você peca porque você é carnal, você é natural. Você peca, é o pecado involuntário. Você peca porque é pecador. Mas a iniquidade é aquele pecado que você tem condição de vencer e não faz o mínimo esforço para vencer. A iniquidade é aquele pecado que você tem condição de vencê-lo, de suportá-lo, mas você cede à tentação e não faz o mínimo de esforço para vencê-lo. Mas Deus está dizendo que se você se esforçar para lutar contra o pecado e santificar a sua vida, Deus está te prometendo algo que humano nenhum consegue: se esquecer do pecado e se esquecer da iniquidade. E uma vez que Deus se esquecer do pecado e da iniquidade, Ele não será exposto. Sabe, na mente de Deus existe tanta coisa terrível que Ele vê e que Ele se lembra. As atrocidades, os assassinatos, os abortos, as criancinhas sendo mortas por homens e mulheres terríveis, pelas mães que jogam as criancinhas nos vasos, os fetos nos vasos. Coisas terríveis estão na mente de Deus. Ele está se lembrando de tudo. Tudo será colocado ali. Mas sobre a vida daqueles que permanecem o sangue de Jesus, você pratica a palavra de Deus, você está lutando. O Senhor está prometendo para você, que Ele não vai se lembrar dos seus pecados. A promessa é um juramento. Ele diz: jamais me lembrarei, eu juro, não me lembrarei de seus pecados e nem de suas iniquidades. Mas tem gente que acha que isso não vai acontecer, tem gente que acha que isso é brincadeira, tem gente que acha que isso aqui é um blefe. Então vai por sua conta, pode ir, dias virão. Nós já estamos partindo, meu amigo, da terra. Você sabe quantos dias você tem para viver? Eu não sei. Você sabe quantos dias eu tenho de vida? Também não. Mas dias virão em que os nossos dias serão somados e nós não estaremos mais na terra. E aí? Você nesse intervalo de tempo que te falta, você precisa fazer algo impossível. Mas é possível.
O que é então, irmão? Você precisa apagar os seus pecados da mente de Deus. E como é que se apaga os pecados da mente de Deus? Simples, com arrependimento verdadeiro, com arrependimento sincero, com arrependimento sem fingimento, com arrependimento verdadeiramente verdadeiro. Somente assim poderão ser apagados os nossos pecados da mente do Todo-Poderoso. Oh, glória! E quando isso acontece, meu amigo, você é celebrado no céu, você é aclamado pelo próprio Deus, uma vez que não existe mais nada na memória de Deus que te condene. Você é um salvo para todo sempre, aleluia. Você é um salvo para todo sempre. Glória a Deus por isso. Versículo 16, ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Que dias? Depois do sacrifício de Jesus. Diz o Senhor. O que é que o Senhor diz? Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. O que é isso, irmão? A lei de Deus no teu coração, escrita no teu entendimento, é para que você não peque contra Deus. Qual que é o agravante que nós vivemos na igreja? É que a lei de Deus, ela não é apregoada para o povo. E uma vez que ela não é pregada para o povo não guarda no coração. E a lei não é escrita pelo Espírito Santo na mente da pessoa. E então ela vive uma vida deliberadamente sem lei e peca toda hora. E assim o Espírito se afasta e ela fica sem força para vencer o pecado. O porquê que a pregação é importante? Porque a pregação te coloca diante de um Deus que pode te condenar. A pregação te coloca diante de um Deus que pode te mandar para o inferno. Mas esse Deus que pode te mandar para o inferno a qualquer instante é o mesmo Deus que te coloca no céu pelos séculos dos séculos, desde que você seja santificado. O grande problema do ser humano é não se apartar do mal. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o entendimento é o se apartar do mal. Você e eu temos que nos apartar daquilo que é mal diante de Deus, porque tem gente que está se apartando do mal que é diante dele, e é aquilo que ele acha que é mal. Não, isso aqui eu acho que é mal, então eu me separo. Mas aquilo que ele acha que é mal para ele, entendeu? E se aparta, aí ele atropela algo, passa por cima e faz algo que é mal diante de Deus. Ele diz: não, isso aqui não é mal diante de mim, então não deve ser mal diante de Deus. Então ele vai e pratica aquilo. É para isso que está a palavra de Deus, para te dar um rumo para a tua vida, para te dar uma direção, para você santificar a tua vida, para que os pecados sejam apagados da mente do Todo-Poderoso. Anjo nenhum pode fazer isso, nenhuma criatura pode apagar os pecados da mente de Deus, mas o arrependimento daquela pessoa que pede perdão para Deus sincero, os pecados são apagados.